Gestão e mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, queridos acadêmicos, está no ar o nosso programa Gestão e Mercado e nós vamos abordar aqui um tema bastante importante que é a empregabilidade do nosso público acadêmico. E vamos abordar também um segundo assunto que é planejamento financeiro, uma área muito temida por todos nós. Está no ar o programa Gestão e Mercado. Em virtude da repercussão que teve o nosso último programa, onde tratamos da empregabilidade, nós vamos trazer novamente o nosso convidado para abordarmos esse assunto e tratarmos também de planejamento financeiro. Vamos conhecer o nosso convidado? José Neto, você esperava essa repercussão toda que teve o nosso primeiro programa? Poxa, é um motivo de muita alegria que as pessoas estão dando a devida importância aí para o que a Unimar está trazendo para esses alunos, para os alunos que querem dicas para o mercado profissional aí, para a carreira profissional, para dar o start, para dar o início à sua carreira profissional. É importante dizer para você, Neto, que assim, eu gostei muito do conteúdo do programa, inclusive repercutiu no Rio Grande do Sul. Eu tive um telefonema, tive que fazer uma live com o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Explicando, eles querendo que a gente viaje para lá, tá? Então já surgiram novos negócios em função dessa nossa conversa. Então, para abrir aqui e retomarmos o assunto do programa anterior, onde nós falávamos, né, do preparo do nosso jovem para o mercado de trabalho. Então eu percebi na nossa fala, na nossa constatação, que o jovem ele está um pouco alienado, né, do que o mercado espera dele. Como que você complementa esse perfil, esses pré-requisitos que o nosso jovem precisa ter? Pessoal, vamos lá. Se você quer saber como resolver um problema, como ser melhor em alguma coisa, pensa do outro lado, pensa no seu contratante. O que o contratante espera de um aluno? Então, tem aquela que a gente conversou, a atitude empreendedora. Você agora é um empreendedor. Você quer saber como é o seu candidato, como é o seu possível colaborador. Ou se você vai ter aí o seu escritório, vai ser um profissional autônomo. Pensa como o seu cliente queria que você tratasse cada questão, tratasse o seu cliente, tratasse o seu público. Pensando nisso, você consegue o quê? Ter uma atitude empreendedora. Pensa como um dono da empresa. Então você agrega em todas as áreas, agrega enquanto equipe, enquanto colaborador e você passa a ter uma atitude não só pensando em dinheiro, em sair 5, 10 minutos antes do trabalho. Você passa a ter uma atitude em prol de uma instituição que te contrata e paga um salário. É importante o nosso jovem, o nosso acadêmico, ele entender que não existe só o empreendedor. Existe o intraempreendedor. Exatamente. Certo? Que é aquele colaborador que faz toda a diferença. Eu sou apaixonado pelo tema do intraempreendedorismo. É o colaborador na sua estação de trabalho, ele consegue ser um diferencial como se fosse uma pequena empresa ali dentro. Então assim, a sua equipe começa a repercutir bem, o seu trabalho começa a repercutir bem e você se mostra líder, ninguém precisa te contar como é ser líder. Ninguém precisa te pôr uma nomenclatura de chefia. Às vezes você não é gerente do setor, mas você influencia, você interfere no setor de maneira positiva. As pessoas te têm como uma referência de autoridade, uma referência de conhecimento. E aí você consegue se destacar e dar passos ainda maiores nos degrauzinhos aí na sua vida profissional. É importante considerar aqui na nossa fala que é por meio do intraempreendedorismo que surgem as inovações, né? Hoje uma inovação, ela não precisa ser uma invenção de algo totalmente novo. Basta que você observe um processo que está sendo realizado e você sugira uma pequena mudança e essa pequena mudança fará toda a diferença.
Não é mesmo, Neto? Exatamente. Às vezes na sua estação de trabalho, no seu escritório, ou onde quer que você vá trabalhar, você vê que algum processo pode ser otimizado. Então você está fazendo aquilo e falando, poxa, se isso acontecesse de tal maneira, diminuiria o tempo, aumentaria os ganhos e melhoraria o processo como um todo. Eu tenho certeza, Henrique, que qualquer que seja o dono da sua empresa vai querer te ouvir e vai querer melhorar aquele processo. Ah, se não puder por causa de alguma norma, alguma coisa um pouco mais de política da empresa, por alguma coisa, ele vai te falar, mas com certeza ele vai pensar naquilo, porque é você vestindo a camisa da empresa e mostrando para ele como melhorar ainda mais o trabalho. É interessante, né? Quando a gente fala da inovação, do intraempreendedorismo, é importante nós citarmos também a comunicação. Por quê? Quando você percebe uma necessidade de mudança que vai provocar uma inovação, você precisa comunicar. E para quem você vai comunicar? Não é para quem está do seu lado, não é para quem está numa posição hierárquica inferior a você. É importante que você conheça os canais competentes, a hierarquia da empresa. Então você tem que comunicar a quem? Ao teu chefe imediato. Se não vira conversa, né? Se não vira aquela fofoca entre amigos de falando, nossa, a empresa podia melhorar nisso, a empresa podia melhorar naquilo e não melhora as nossas condições de trabalho. Às vezes, a sua rotina de horário, ela pode passar a ser uma vantagem competitiva para a empresa. Às vezes, você se dá melhor se entrar às 9 e sair às 19, sair às 20 horas. E é uma sugestão que você pode dar para o seu líder direto, que você pode dar no seu setor e não virar para a pessoa do lado e falar, poxa vida, toda hora vou bater o cartão, tem uma fila de tantas pessoas, ou o funcionamento do seu escritório. Às vezes você é um profissional liberal e quer atender as pessoas. No horário comercial, o meu cliente às vezes está trabalhando, das 8 da manhã às 6 da tarde. Que hora que você vai atender esse cliente? Se você abre às 8 e fecha às 6, o cliente não vai chegar. Agora, você pensa num diferencial de horário, abre um tempo a mais ou sugere onde você trabalha, viu? Pessoal, o pessoal pode estar trabalhando. Vamos abrir até às 20 horas hoje? Vamos fazer um teste? Vamos passar 2 semanas abrindo até às 20 horas? Às vezes isso traz um resultado positivo e você tem capacidade de pensar nisso. É só você pensar com uma visão holística, uma visão sistêmica do seu trabalho como um todo. Neto, na sua fala você falou 2 pontos fundamentais. Citou pontualidade, que é a observância de horários. Isso para o jovem, para o acadêmico, né? No meu caso, isso vem de família, que é de infância, criação alemã, pontualidade acima de tudo, tá? O que você pode dizer para o nosso jovem no quesito observância de horários? Vamos lá, vou trazer para vocês um cenário, vamos fazer um case rápido. Imagina que você é dono de uma empresa e todos os dias você quer os primeiros 15 minutos de café com os seus colaboradores. Você quer aquela conversa, aquele quebra-gelo de manhã e aquela reunião que não é declarada, mas que você pode chegar no seu patrão, ter acesso às vezes ao CEO de uma empresa e falar alguma coisa que você julga pertinente e aí você se atrasa. Todos os dias você chega 20 minutos atrasado e esse café passou e ali tem uma riqueza de informações, uma riqueza de conteúdo que você poderia adquirir e compartilhar com as pessoas. Se você perde isso, você perdeu uma oportunidade muito grande de crescimento seu e da instituição que você trabalha. Então assim, pensa como um empreendedor. Sabe a atitude empreendedora? Essa é a hora. Se você chegar atrasado sempre, se você sair antes sempre, se você toda semana tem um familiar que faltou, a tia está doente, o parente está doente, isso mina aí a sua credibilidade junto às pessoas que te veem. Então assim, não poupe esforços. Vamos fazer o cenário contrário novamente. Se você é o melhor funcionário, que trabalha com mais afinco, se você é o funcionário mais dedicado e que não tem problema, é às 18 que fecha, mas eu não terminei de enviar os meus e-mails, de fazer o meu trabalho aqui, eu vou passar do horário, não tem problema. Eu não estou me importando com o horário, eu estou me importando em fazer as minhas tarefas e entregar com excelência. E aí você passa um pouco do horário, eu tenho certeza que isso pode não parecer todos os dias, mas vai ser notado. Porque você passa a ser eficiente, você passa a concluir suas tarefas, ser eficaz no que você faz. Isso é fundamental. Então pensem com atitude empreendedora, o que a empresa espera de mim?
O que eu posso entregar a mais pela empresa? E eu duvido que você sendo melhor, você vai passar por entreveiro, por discussão, por maus bocados dentro de uma empresa. A pontualidade, quando você é pontual, quando você cumpre o horário, você demonstra respeito com a pessoa com quem você marcou determinado compromisso. Então é comprometimento. Você marcou o horário, a responsabilidade de comparecer é sua. E nós temos, Neto, nas empresas, aqueles colaboradores que não veem a hora de terminar o expediente. Estão toda hora olhando no relógio, esse expediente não termina nunca. Isso significa que a pessoa não está feliz na função que ela está exercendo. Exato. Só uma sugestão, você contrataria esse funcionário? Que 10 minutos antes fecha o computador, dá uma faxinada na mesa e está pronto para ir embora? Chega atrasado e vai embora mais cedo. Exato. Se o negócio for seu, você vai contratar uma pessoa, todos os dias você vê ela chegando 15, 20 minutos atrasado. Todos os dias, 10 para 6. A pessoa está linda, brilhando, prontinha para ir embora. Você contrataria essa pessoa? Essa é a atitude, é o pensamento empreendedor. Você não contrataria essa pessoa. Isso mina a sua credibilidade. Então fica uma dica importantíssima, tá? Às vezes o jovem acadêmico, ele luta muito para conseguir o primeiro emprego e ele dura 15, 30 dias no emprego e é demitido ou é afastado, tá? Então, ocorre por inobservâncias de algumas dicas importantes que nós estamos passando aqui. Uma delas é o cumprimento de horário, o respeito ao horário. E um segundo ponto que o Neto abordou é a fofoca, tá? A fofoca a gente pode considerar como aquela comunicação paralela, aquilo que não produz, aquilo que não rende, aquilo que atrapalha e que mina as boas relações numa empresa. Com relação à fofoca, o que você tem para dizer para nós, Neto? Vamos lá. Você entra numa empresa, você não é mais o irmão do seu irmão, o primo do seu primo, o filhinho da sua mamãe. Agora você vestiu ali o profissional. Agora você sendo profissional, uma conversa paralela que não agrega para o profissional, ela não deve existir. Então, profissionalmente, você vai crescer quando uma conversa paralela seja, meu amigo, se atenta a isso, vamos melhorar naquilo. Aí, ok, maravilhoso. Agora, como profissional, agrega uma conversa paralela, às vezes criticando o seu ambiente de trabalho, às vezes criticando a sua empresa. Então, assim, usa um filtro. Boa, filtro. As 3 peneiras de Sócrates. Exato. Tá? Usa o filtro. Se você for falar alguma coisa que não agregar para ninguém, nem para a pessoa, nem para a empresa, você vai desmotivar a pessoa, você vai falar mal de onde paga o seu salário, de onde você deveria estar trabalhando, e você deveria estar trabalhando, ao invés de estar conversando, conversa paralela. Então queira ser um pouco melhor todos os dias nesse aspecto. Não, eu converso muito. De fato, eu almoço reclamando do meu trabalho, eu almoço reclamando. Essa negatividade vai trazer problemas para você a médio e longo prazo. Então, assim, pensamento empreendedor vai fazer você se ver, o patrão vem daquelas pessoas com conversa paralela falando mal, você não vai querer isso. Então, pensa bem nisso e começa a filtrar. Perfeito. É isso que o Neto falou, a pontualidade e você se ver como patrão, nós podemos dar um nome para isso, que é a visão holística. Exato. É você ver a empresa como um todo, todos os processos, todos os sistemas, né? E você sentir o impacto que você causa quando você atrasa, quando você faz uma fofoca lá num determinado colega ou no próprio patrão. Isso vai impactar na sua empregabilidade. Eu queria falar ainda, Henrique, da carreira. Às vezes a pessoa entra e ela não tem uma perspectiva de carreira. E ela também não perguntou na empresa que ela trabalha onde ela pode chegar. E aí ela não se motiva. E aí ela reclama como se ano após ano ela fosse estar ali. E aí ela deixa de ser fiel com o seu patrão e um salário de R$50 no concorrente, ela vai embora. Porque ela não sabe o plano de carreira dela, ela não sabe onde ela pode chegar. Então, quer uma sugestão? Comunicação. Chega e conversa, fala, olha, é o seguinte, eu quero saber se eu me destacar aqui, por quanto tempo eu preciso me destacar aqui, para eu ter uma oportunidade de um cargo com mais atribuições, com mais responsabilidade. Não se esqueça, quando você pede uma promoção, tem mais responsabilidade, tem mais atribuições.
Então, assim, não dá para você ganhar mais sem ter mais responsabilidade, sem ter que resolver mais problemas. Então, assim, levante-se só quando você estiver pronto para resolver mais problemas. Porque você resolve os seus problemas hoje de maneira efetiva e tudo está bem tranquilo, está sobrando tempo. Aí, se você quiser mais problemas e mais tarefas, você vai e encara e pergunta, fala para o seu patrão, para o seu chefe, fala, ó, qual que é meu plano de carreira? E aí sim você vai ter mais atribuições e pode ganhar mais. E não se corrompe ou não sai da sua empresa por 50, 100 reais num concorrente. É um tema bastante interessante que vale a pena ser explorado, ser estudado, é você construir o seu marketing pessoal, tá? O que é o marketing pessoal? Você, acadêmico, pense que você está numa vitrine e tem pessoas te observando o tempo todo, todos os detalhes, tá? Comportamento, apresentação, postura, a própria fala, a escrita. Então, para você ser empregável, é importante o quê? Que você se coloque numa vitrine e você comece a se observar. Vai na frente do espelho, tá? E se olhe e pergunte para você mesmo, essa pessoa que está aí merece ter o primeiro emprego ou merece ser empregada numa empresa X ou Y? Tá? Tenho certeza que você vai obter as respostas, ok? Pessoal, nós vamos encerrar agora o nosso primeiro bloco e vamos para os nossos comerciais. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia? Crescer profissionalmente? Realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível? Com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece. Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro. Retornando para o nosso segundo bloco, estamos aqui com o nosso convidado, o professor José Neto, consultor financeiro. Então nós abordamos no programa anterior e no primeiro bloco desse atual programa a empregabilidade. E agora nós vamos sair um pouquinho, entrar numa parte que incomoda a gente. Inclusive eu fico muito incomodado quando nós tratamos de finanças, planejamento financeiro, gente. Isso é importante nós termos planejamento. Professor Neto, eu gostaria que você desse importantes dicas aí para o nosso público acadêmico com relação a iniciar um planejamento financeiro. Vamos lá. Pessoal, é uma importante dica e é uma importante trajetória que nós vamos traçar aqui. Então, assim, qual que é o meu objetivo final na vida? Às vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a gente olha e fala assim, poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. O que ela tem que a fez chegar lá e que faz ela ser admirável? Ela tem, às vezes, uma quantidade de dinheiro que permite para ela ter o quê? A liberdade financeira. Ela trabalha se ela quiser, ela pode se submeter ao salário que ela quiser, porque vira optativo. Se ela não quiser trabalhar, ela já tem a liberdade financeira dela. E essas pessoas são as pessoas que a gente admira. Então vamos fazer um link. Como que as pessoas chegaram nisso? Elas acumularam dinheiro em quanto tempo? Ou o que é ter prosperidade financeira? É você poder cumprir suas tarefas de que maneira? Então vamos lá. Todos os dias, tanto na sua carreira profissional como financeiramente, você tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo for ter a liberdade financeira, durante esse caminho eu vou te dar algumas dicas. Neto, eu li numa revista, né, que o presidente do Bradesco, lá na pirâmide, você acadêmico, na pirâmide das necessidades de Maslow, quem é estudante de gestão vai estudar isso obrigatoriamente. O último degrau lá da pirâmide é a autorrealização. Exato. Então o presidente do Grupo Bradesco,
ele chegou num determinado ponto na reunião com os acionistas e pediu demissão. E ele queria pescar na fazenda dele, no sítio dele, ou seja, autorrealização. É o que o Neto está acabando de dizer aqui. Você ter a liberdade de fazer o que você bem entender da sua vida. Você não depender mais do dinheiro. Não ser escravo do dinheiro. É isso mesmo, Neto? Exatamente, exatamente. Se isso é fácil ou se isso é rápido, vai depender de você. O tempo que isso leva, dá para você determinar. Isso é fundamental, dá para você quantificar e determinar. Então, trace objetivos assim, eu quero chegar lá na frente e ter X reais, e aí eu invisto esse dinheiro e tenho minha liberdade financeira, eu quero ter tantos imóveis, eu quero isso. Beleza, quanto que eu tenho que ter por mês para daqui tanto tempo chegar nisso? E torne esse objetivo palpável. Então, vai lá, qual que é uma certeza que a gente tem lá na frente? Que uma hora a nossa força de trabalho para. Uma hora vai chegar numa idade que a gente já não rende e vai parar. Pensa qual que é essa idade. Pensa que idade você quer ter a liberdade financeira, que idade você quer se aposentar. Geralmente vão ser diferentes. Tá? A liberdade financeira, para alguns, vai querer com 50, 45 anos e para outros vai querer com 60. E a aposentadoria 60, 65, 70 anos? Neto, isso que você está falando me incomoda. Tá? Isso entra obrigatoriamente na educação financeira. E o que eu percebo é que no Brasil, eu particularmente, na minha formação, eu não tive educação financeira. Exato. Tá? E aí o que eu percebo? Eu tenho parentes que moram fora do país e na grade curricular lá do ensino fundamental deles, exato, tem lá uma matéria que é educação financeira. Ou seja, o que eu percebo? Nós não temos disciplina de poupança, exato, de investimento, nós não temos uma disciplina de planejamento no longo prazo. Isso é típico, exato, do brasileiro. Exato. Estou errado? E na verdade é um hábito. É um hábito. É o pensamento a médio e longo prazo que vai mudar o seu hábito. Por quê? Por hábito, o que eu tenho? De ver um comercial na televisão, vou lá, compro e pago em 12 vezes. O que eu vou fazer? Vou comprar, vou pagar em 12 mesmo. E às vezes o produto acaba saindo o dobro, né? Quando ele é parcelado. Exatamente. E às vezes é obsoleto. Você usa uma, duas vezes e deixa lá no canto. Então, assim, eu nem queria, eu comprei porque era moda. Exato. Por que a gente tem que ter objetivos bem definidos? Porque o cara que vai na TV e bota um brinquedo, um imóvel, um carro, ou seja, qualquer bem de consumo em 12 vezes, em 70 meses um carro, uma casa em 180 meses, ele tem um objetivo. Te vender aquilo, quer seja ou não a sua necessidade. Agora, quando você tem necessidades bem definidas, eu gosto de ferramentas, Henrique. Então eu vou comprar uma ferramenta. Poxa, se eu preciso da ferramenta, eu vou começar a cotar o preço dessa ferramenta, eu vou olhar em diversos lugares, eu não vou pegar o primeiro comercial e falar, opa, essa ferramenta é diferente da que eu queria, mas eu vou comprar. Inclusive tem um exemplo, o nosso diretor aqui do programa, ele precisava comprar uma vinheta, né, para colocar no nosso programa. Ele pesquisou, acho que uns 15 fornecedores e acabou pagando um valor assim muito bom, muito irrisório até. Exato. Tá? Então é essa característica, né, de pesquisa, de você procurar... Ter um objetivo bem definido. Exatamente. Eu sei o que eu quero, eu não vou comprar o fútil. Se eu sei o que eu quero, eu vou fazer bem feito. Então vamos lá. O que eu preciso pensar a mais curto prazo? Eu preciso ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Eu derrubei uma moto, eu preciso pagar ali. Eu preciso consertar um eletrodoméstico em casa, preciso pagar ali. Por que eu falo a curto prazo? Qual que é a característica dele? É um dinheiro que esteja à minha disposição no momento que eu precisar. Mas eu não preciso abrir mão da rentabilidade, eu não preciso deixar ele numa poupança que não vai te render praticamente nada. Eu ponho no investimento de um Tesouro Selic que sai no dia. Eu recupero esse investimento no dia e ele está rendendo um dinheiro. Não é justo a gente trabalhar e ter um dinheiro que não rende para a gente. Como que o nosso acadêmico, eu vou te confrontar agora, sim, ele depende dos pais. Sim. Ele vai conseguir o primeiro emprego. Como que ele vai aplicar, como que ele vai fazer uma poupança? Me dá o segredo aí para esse desafio. Qualquer banco digital, a maioria dos bancos digitais, vamos mudar um pouquinho, a maioria dos bancos digitais
tem lá um lugar que você poupa o seu dinheiro com as características da poupança e que te dá 100% da Selic de rendimento. Você é um consultor aí, meu amigo, que eu vejo que está ficando muito famoso. Então você tem os clientes teus dos milhões e você tem aquele cliente dos R$2.000. Tem. E você já confidenciou para mim que aquele cliente teu que ganha pouquinho, ele consegue fazer mágica e ainda aplicar. Exatamente. Então isso é mais disciplina do que volume de recursos. Exato. O hábito está diretamente ligado à disciplina. Então faz um cenário comigo rapidinho. Quem é mais rico, entre aspas, quem tem mais dinheiro? Quem ganha R$2.000 e guarda 500 por mês? Ou quem ganha R$1 milhão e gasta 1.100.000 por mês? Então você não precisa ganhar muito dinheiro para ter dinheiro. Só não é justo com você iniciar e terminar o mês sem ter um aumento de capacidade financeira, um aumento de vida financeira, de dinheiro líquido na sua conta. Porque senão você é a mesma pessoa o mês que vem e não andou nada em direção aos seus objetivos. Então assim, curto prazo, fez sua reserva de emergência, tem ali em torno de 3 meses da sua despesa fixa guardou lá sua reserva de emergência. Existe algum percentual que você indica, por exemplo, tomando com base o que a pessoa ganha, existe um percentual indicado para que ela poupe? Sim, de 3 a 6 meses para quem é funcionário de CLT, guarda lá o valor da sua despesa mensal de 3 a 6 meses. Ah, eu ganho 5 e gasto 4, eu vou guardar de R$12.000 a R$24.000. Ah, eu ganho 5 e gasto 4, só que eu sou PJ, eu sou autônomo. Vai guardar entre 6 meses, entre R$24.000 e R$48.000. Espera aí, Neto, vamos desenhar. Vamos pegar um exemplo. O cidadão ganha R$5.000 por mês, Sim. é PJ. Exato. Ele tem que ter quanto guardado lá para fazer frente às Vai guardar intempéries? entre 6 meses e 1 ano da sua renda. Então, entre R$30.000 e R$60.000. Então, aí fica o desafio. Eu não sou da área, eu vou te Pode pôr confrontar. aqui, ó, afrontar na frente do nosso público. Como que eu ganhando 5.000, eu vou ter 30.000 guardado? Você vai guardar todos os meses. Numa metodologia de fluxo de caixa para um aumento financeiro saudável, você tem que gastar 50% de despesas fixas, 30% de despesas variáveis, que é o seu cartão de crédito, combustível, alimentação fora, e 20% você tem que poupar. É Ou o seu seja, aumento R$1.000, financeiro. dentro do exemplo dos 5.000, R$1.000 por mês eu tenho R$1.000 por mês você tem que poupar, ok? E aí você adequa dentro da sua despesa fixa o quê? Um plano de aposentadoria. Ah, Neto, mas você não vai falar do médio prazo? Falou do curto prazo, que é a reserva de emergência, e não vai falar do médio? Vai falar direto do longo prazo? Sim, porque é uma certeza que um dia você vai parar de trabalhar. Então você pega, pensa, eu preciso para parar de trabalhar? Vamos supor, meu objetivo pessoal, eu quero ter aí R$4 milhões para parar de trabalhar. Eu vou poupar todos os meses quanto? Beleza, eu hoje tenho 34 anos e eu quero chegar com 60 anos com esse montante em dinheiro. Os 26 anos tem uma quantidade de meses e eu vou... 4 dividido por essa quantidade de meses seria um valor um pouco alto. Só que essa quantidade de meses com um rendimento médio de uma Selic, com rendimento aí de 0,5% ao mês, num bom investimento, eu consigo chegar lá com aproximadamente R$1.500, R$2.000 por mês. Essa regra que você falou dos 20% se aplica às empresas também que têm esse interesse, Exatamente, né? Exatamente. Se você aí é um autônomo, vai ter o seu próprio escritório, 20% do seu faturamento poupe, tenha um caixa bom, tenha ali uma reserva para um momento de baixa. Os meus clientes, nesse momento de pandemia, eles passaram por esse momento com 6 meses de reserva guardado e agora está diminuindo, está acabando a reserva deles, só que eles passaram sem dever boleto, sem dever aluguel, sem dever nada para ninguém. Então assim, curto prazo, guarde entre 3 e 6 meses o CLT, entre 6 meses e 1 ano você que é autônomo. Neto, quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, no Brasil, o que você considera um planejamento de curto, de médio e de longo prazo em meses ou em anos? Vamos lá, planejamento de curto prazo.
É a reserva de emergência, um dinheiro que você possa acessar a qualquer momento, que vai dar um problema no eletrodoméstico em casa. Às vezes você tem todo... Vamos supor que você tem todo o seu dinheiro em ações. Ações, a característica dela é longo prazo, porque o comportamento dela tem que ser de 5 anos, 10 anos, 30 anos. Aí você tem tudo em ações. E aí, fevereiro, queimou um eletrodoméstico na sua casa. Veio a pandemia, seu dinheiro passou para metade nas ações. Você tem que sacar para pagar seu eletrodoméstico. Você teve um super prejuízo. Agora, você tem uma reserva de emergência num banco digital lá rendendo o Tesouro Selic, você acessa o dinheiro na hora e paga aquilo. Mais longo prazo. O que é o longo prazo no planejamento financeiro? O momento em que você para de trabalhar, o momento que você atinge a liberdade financeira. Então você vai colocar qual que é o seu longo prazo. Eu não vou te falar 5 a 10 anos. O ponto ideal de eu pendurar a chuteira. Exatamente, o ponto de pendurar a chuteira, o ponto de parar de trabalhar. Você coloca quantidade de meses, o quanto você precisa por mês para chegar naquilo lá. E o médio prazo, Henrique? O médio prazo é aquele dinheiro que eu posso me expor um pouco a rentabilidades variáveis, só que é um dinheiro que pode ficar 30 dias parado numa aplicação, 60, 6 meses, 1 ano. Eu vou pegar, às vezes, um fundo de multimercado que fica 45 dias parado, só que me vem aí quase 1% num mês. Então, poderia arriscar dizer aqui que curto prazo, no máximo 6 meses, médio prazo, 1 ano, e longo prazo é nós que decidimos. Aí é cada um com o seu objetivo. Então, pessoal, vou dar uma dica importante para vocês. Por que o planejamento financeiro ele é personalizado? Por que ele é por pessoa? Porque o meu objetivo do Henrique nunca vão ser iguais. Eu tenho muitos clientes e eu não tenho 2 clientes com o mesmo objetivo. Porque as idades são diferentes, os objetivos são diferentes, as quantidades são diferentes. Tudo, é um contexto para cada um. Então, cuidado um pouco com as instituições bancárias. Zé, chamando de Zé, né? Pode, claro. Intimidade, Zé Neto. Tem um desafio para lançar para você aqui. Vamos lá. Como nossa plateia pediu a sua volta nesse programa, eu queria lançar o desafio de você montar um curso online de planejamento financeiro e nós vamos disponibilizar no ambiente virtual do aluno. Você topa? Topo. Vamos escrever uma bibliografia, vamos deixar lá traçado tudo que você tem que ter para ter aí um planejamento financeiro. Olha aí, pessoal, vocês acabaram de ganhar um curso online do professor José Neto, beleza? Zé Neto, quero agradecer a sua disponibilidade, assim, essa sua presteza, né, de vir aqui atender meu pedido e falar de um assunto tão interessante para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, eu agradeço. O meu objetivo, minha meta de vida é levar a organização, a evolução financeira pessoal para as pessoas. Então, o que eu puder agregar de informações, minhas redes sociais estão sempre disponíveis. Pode fazer a pergunta que você quiser, eu vou te responder. E se eu puder deixar uma dica para vocês, tenham objetivos bem traçados. Saibam onde você quer chegar. Que uma pessoa sem um objetivo, qualquer caminho serve. E você precisa então de objetivos bem traçados. Olha para ele, dá um passo por dia em direção ao seu objetivo que não vai dar errado. Se você não tem objetivo, nesse percurso você vai pegar pessoas com objetivos muito complexos e muito complicados para o seu crescimento. Então tenha objetivos bem traçados, vamos para cima, pessoal. Muito obrigado à instituição, à pessoa do Henrique, que é uma pessoa que eu admiro muito, e sejam pessoas melhores e admiráveis com objetivos bem traçados. Com isso, nós encerramos o nosso programa Gestão e Mercado. Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia? Crescer profissionalmente? Realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível? Com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece. Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro.